Olá a todos! Nessa aula vai ser a primeira aula na qual nós vamos falar de conjuntos fechados. Só que antes de apresentar esse conceito, nós vamos precisar estudar o que é ponto aderente. Então, seja X um conjunto não vazio, e nós vamos dizer que um ponto P de um espaço métrico M é ponto aderente se a distância do ponto P ao conjunto X é igual a zero. Então, só para termos uma visualização através de um exemplo, imagina que o nosso espaço métrico M seja a reta e vamos visualizar o conjunto X tendo um intervalo, por exemplo, de zero até infinito. Então, observe que quais são os pontos que são aderentes a X. Então, aqui nós temos nossa reta real e aqui nós temos o intervalo que vai de zero até infinito. Então, vamos prosseguir dessa maneira. Observe que qualquer ponto que esteja no conjunto, ele vai cumprir essa propriedade que a distância do ponto P a x é igual a zero. Vamos entender melhor o porquê? Bem, o que significa que a distância de um ponto P a um conjunto X é igual a zero? Bem, isso é, por definição, dizer o quê? Que esse número, que é a distância do ponto P a x, deixa eu só explicar, né, o que significa. Ele é exatamente o ínfimo de todos os x pertencentes a x da distância do ponto P ao elemento x. Então, isso é o conceito, isso é definição da distância de um ponto ao conjunto que a gente já viu em videoaulas anteriores. Só que distância de um ponto a um conjunto ser igual a zero é a mesma coisa, por exemplo, que dizer que para todo epsilon positivo, já que essa distância é sempre maior ou igual a zero, para todo epsilon positivo, existe um x epsilon, elemento que está em x, de tal modo que a distância do ponto P a esse x epsilon é um número menor do que epsilon. Essa é uma das formulações dessa igualdade. Mas existe uma outra formulação que ela é mais geométrica, que nós vamos usá-la como uma intuição, vamos colocar assim, que é o seguinte: inspirada até mesmo nessa construção, uma outra maneira de caracterizar que a distância do ponto P ao conjunto X é igual a zero é dizer o seguinte: que para todo epsilon positivo, quando você pega uma bola centrada em P e raio epsilon, e você analisa a interseção com o conjunto X, essa interseção é diferente do vazio para todo epsilon positivo. Então, essa formulação que está aqui, que eu vou dar um destaque, é o que nos vai dar a intuição geométrica, por exemplo, do que significa um ponto ser aderente. Porque, de novo, por que um ponto que está no conjunto X vai ser aderente? Porque na hora que você olha o ínfimo todos os x que estão em x da distância do ponto P a x, basta você pegar o x igual a P, se você imaginar que esse cara aqui é o nosso P, basta você pegar o x igual a P, que a distância vai ser zero, como a distância é um número maior ou igual a zero, você tem o seu resultado. Agora, se o seu ponto P não estiver no conjunto, por exemplo, que nem aqui, você não sabe ainda se você vai ter um ínfimo ali. Mas, observe aqui, para qualquer raio que você tome, na hora que você constrói a bola centrada em zero e raio epsilon, a interseção dessa bola com o conjunto X é diferente de vazio. Então, por exemplo, o zero é o primeiro elemento que nós podemos identificar que não está em X, mas é ponto aderente a X. Então, isso a gente pode tornar como uma observação mais geral, é perceber o quê? Todo ponto P que está em X é aderente a X, e os pontos que estão na fronteira de X, que nem foi o zero no caso anterior, também são aderentes a X. Agora, é interessante dar um nome a esse conjunto. Nós vamos dar o nome desse conjunto ao fecho de um conjunto. Então, o fecho de um conjunto X, num espaço métrico M, que nós vamos denotar simplesmente como X barra, é o conjunto de todos os pontos de M que são aderentes a X. Observe, são todos os pontos de M que são aderentes a X. Então, se nós retornarmos ao exemplo onde um M
é a nossa reta e x é o intervalo de 0 a infinito, o intervalo aberto, o x barra, e aí eu ainda não vou explicar de maneira rigorosa, mas pelo menos de maneira intuitiva, o x barra é nada mais nada menos que o intervalo fechado, ou o intervalo que é fechado em 0 até infinito. Um outro exemplo, né, se nós considerarmos, por exemplo, um conjunto y tendo o intervalo aberto de A até B, o fecho de y vai ser nada mais nada menos que o intervalo fechado de A até B. Por que nós podemos considerar isso? Porque todos os pontos que estão no intervalo aberto vão ser pontos aderentes, conforme a discussão anterior, e os pontos de fronteira também estão aderentes. Aqui eu ainda não estou explicando que esses pontos são únicos, mas vale a pena fazer essa observação, que, vamos lá, e o conjunto X, o fecho de X, ele pode ser visto como a união de X por fronteira de X. É uma outra maneira de identificarmos o fecho de um conjunto X. Por quê? Porque um ponto que é aderente, ele é ou um elemento de X, ou ele é fronteira de X. E por que nós podemos garantir essa igualdade? Acho que vale a pena nós comentarmos sobre isso. Pense da seguinte maneira. Se você tem um elemento X que é ponto aderente, então existem dois cenários. Se ele está em X, nada a se provar. Porque aí você mostra que está na união. Então, se X for elemento de X, ok, nada a se provar. Agora, se X não pertence a X, conforme aquela descrição que nós fizemos, para todo epsilon positivo, lembre-se que a bola centrada em X, raio epsilon, interseção o conjunto X, pelo fato de ser aderente, é sempre diferente do vazio. Ou seja, como o próprio elemento X não está em X, e a interseção com X, conjunto X, é diferente do vazio, então não importa qual seja o raio epsilon, você vai sempre ter na bola pontos que estão no conjunto e estão fora do conjunto. Em outras palavras, esse elemento, isso vai implicar que o nosso elemento X, ele pertence à fronteira do conjunto X. Bem, uma coisa que é interessante, não é padronizar a palavra, mas formalizar, é quando que o ponto P não é aderente a X. Porque a gente já viu quando que é aderente. Quando ele está no próprio conjunto ou quando ele é fronteira. Agora, uma maneira de formular que ele não é aderente a X. Pense comigo da seguinte maneira. Para ser aderente, como é que a gente descreveu? Para todo epsilon positivo, a bola centrada em P, raio epsilon, interseção X, tinha que ser diferente do vazio. Então, usando propriedades de lógica, para você negar o para todo, você coloca um existe. Então, existe um epsilon positivo. E para você negar que a interseção é diferente do vazio, você vai dizer que a interseção do conjunto bola centrada em P, raio epsilon, interseção X, será o conjunto vazio. E aí, por meio de desenhos, imagine a seguinte situação. Nós temos o conjunto M sendo a reta, né, como um exemplo, e X sendo o intervalo, por exemplo, de A até B. Então, nós vamos desenhar aqui a nossa reta real. E se eu marco aqui meu intervalo de A até B, se eu marco meu conjunto aqui, vamos pegar um elemento que está fora do nosso fecho. Então, esse elemento aqui, P. Se eu sou capaz de construir uma bola centrada em P e raio epsilon, para algum epsilon, de tal modo que a interseção dos conjuntos seja vazio, então esse ponto P não é aderente ao nosso conjunto X, que é o caso aqui. Mesmo que eventualmente o nosso raio seja grande até o ponto de ter uma interseção, a ideia é, se encontrou um raio que cumpre essa propriedade, não é aderente. Então isso justifica por que o fecho do conjunto X, para esse exemplo, é um intervalo fechado de A até B. Porque você vai levar em consideração os pontos que estão em X, união fronteira de X. Bem, vamos demonstrar um resultado que é bem interessante, que diz o seguinte. Para todo ponto P no seu espaço métrico M, nós vamos ter que a distância do ponto P ao conjunto X
é exatamente igual à distância do ponto P ao fecho de x. Ou seja, o fecho ele não altera a distância entre ponto e conjunto. Então, para demonstrar esse fato, a primeira observação que é importante fazer é que, como nós sabemos que x é um subconjunto de x fecho, né, ou x barra, então a gente tem o seguinte, que a distância do ponto P a x barra, ou seja, ele tem mais elementos, então como a distância de um ponto é um conjunto, ele é o mínimo, então ele tem mais chances de diminuir o número, ou seja, esse número é menor ou igual à distância do ponto P a x. Então essa é a primeira relação que nós temos. Só que o nosso objetivo é mostrar que não é possível obter a relação menor e estrito. Bem, para isso, qual vai ser a estratégia a ser adotada? Então aqui eu vou desenhar a reta real. Como são dois números reais, vamos imaginar num primeiro momento que ocorre essa relação. Então aqui nós vamos ter a distância do ponto P ao conjunto x, e aqui nós vamos ter a distância do ponto P ao conjunto x barra. Não acontece isso, mas vamos mostrar o que a gente precisa fazer como estratégia. Observe que eu vou considerar m um elemento qualquer que seja maior do que essa distância. Então, o que nós queremos mostrar, na verdade, é o seguinte, que se a distância do ponto P ao conjunto x barra é menor do que m, eu gostaria de implicar que a distância do ponto P ao conjunto x também fosse menor do que m, ou seja, que não existe um número m que só seja maior do que a distância do ponto P ao x fecho. Então, para isso, a gente tem que mostrar essa relação. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, dessa relação aqui, a gente sabe o seguinte, que existe um x minúsculo barra elemento do nosso fecho, tal que a distância do ponto P ao elemento x é menor do que m. Afinal de contas, já que isso aqui é um ínfimo de um conjunto, e esse ínfimo, alguém vai ser menor do que m, já que o ínfimo é menor do que m, então esse alguém eu vou chamar de x barra. Aqui é x barra. Agora, x barra é um ponto aderente. Então é muito importante essa observação. Outra observação que é bem relevante é perceber que dessa relação nós temos que o número, vou até colocar entre parênteses aqui, m menos distância do ponto P a x barra, esse número é um número estritamente positivo. Então, se eu visualizar esse número aqui como se fosse um epsilon, o que nós sabemos é o seguinte, que pelo fato desse conjunto, dessa relação aqui, existe um x pertencente a x, tal que a distância no caso do x barra até x, ser menor do que epsilon. Afinal de contas, para todo epsilon positivo, você consegue uma bola centrada no seu ponto aderente, de tal modo que a interseção com o conjunto x seja diferente do vazio. Então, já que é diferente do vazio, eu vou escolher um elemento x que cumpra essa propriedade. O que nós queremos provar é essa relação aqui. Para provar essa relação, eu tenho que exibir algum elemento do conjunto x, de tal modo que a distância de P até x seja menor do que m. Bem, a estratégia, o candidato natural, vai ser justamente esse x que eu escolhi, na verdade, que eu exibi através dessa construção. Então, vamos verificar se isso realmente funciona. Então, eu vou estimar a distância de x até P. Pela desigualdade triangular, isso aqui é menor ou igual à distância de x a x barra mais distância de x barra até P. Até aí tudo bem, desigualdade triangular. Esse número aqui é menor do que epsilon. E esse número aqui, distância de x até P, eu vou manter do jeito que está, de distância x barra até P. O que a gente vai fazer é, lembra como é que a gente tomou o epsilon? A gente tomou epsilon como m menos distância de P x barra, mais, aí aqui esse mais, distância de x, eu diminuir aqui, de x barra até P, ou seja, só para dar um destaque, né? Esse cara aqui
É exatamente o nosso epsilon. E o resto é só repetir. Só que se você corta aqui, já que é o mesmo número, você vai concluir que a distância de x até p é menor do que m. Se é menor do que m, isso implica que a distância do ponto P ao conjunto X é menor do que M. Ou seja, se para todo M cota superior desse número aqui, dessa relação aqui, desse número real, então, se você provar que isso aqui ocorre, você está provando que, na verdade, esses dois números, que é o que eu vou escrever agora, portanto, que esses dois números, ou seja, distância de P a X, é exatamente igual à distância de P a x barra. Então, demonstrado esse resultado, o fecho de um conjunto ele não aumenta a distância de um ponto a um conjunto. E esse resultado acaba sendo muito interessante. Agora sim, nós podemos começar a definição de conjunto fechado. E um conjunto F, aí eu só estou usando F mesmo, ele é dito fechado se o complementar dele é um conjunto aberto. E aí eu preciso fazer duas observações. Primeiro, o que isso tem a ver com o que nós estudamos anteriormente? Então, vale a pena fazer essa observação, que é o nosso próximo resultado. Se você tem F, um subconjunto do espaço métrico, o fecho de F é igual a F se e somente se F é fechado. Porque observe que se a gente considera, por exemplo, F como o intervalo fechado de A até B, o fecho do conjunto vai ser o próprio conjunto. Não é muito difícil perceber isso. E essa é uma outra caracterização de uma possível definição de conjunto fechado. Ou você olha o fecho do conjunto e ele não se altera, ou seja, se o fecho é o próprio conjunto, isso é um conjunto fechado, ou se você olha para o complementar do conjunto e esse complementar é um conjunto aberto. E a gente pode até enxergar de novo pelo exemplo ano anterior, pela própria definição, se a gente enxerga o F como um intervalo fechado de A até B, o que é o conjunto complementar? No caso, R menos F. Seria o intervalo de menos infinito até A aberto, união de B até infinito. Como são dois conjuntos abertos, a união de abertos é aberto, então o complementar sendo aberto diz que o próprio conjunto é fechado. Então, essa é a primeira grande observação que eu gostaria de fazer. A segunda grande observação que gostaria de fazer é que fechado e aberto não é que nem importa, né? Ou está fechado ou está aberto. Existem conjuntos que podem ser só fechado, só aberto, fechado e aberto ao mesmo tempo e nem fechado e nem aberto. Exemplo, vamos considerar um conjunto V, tudo isso dentro do mesmo espaço métrico R, né, a reta, só para facilitar a visualização. Se você pega um intervalo que é aberto em A, fechado em B, esse conjunto ele não é aberto, porque o ponto B não é ponto interior, e nem é fechado, porque se você tomar o fecho desse conjunto, vai incluir o ponto A, isso quebra a relação do fecho. Esse conjunto não é nem aberto nem fechado. Agora, se você considera o espaço métrico todo, esse conjunto ele é aberto, porque todos os pontos serão pontos interiores, e será fechado. Por quê? Porque o complementar do espaço todo é o conjunto vazio e o conjunto vazio é um conjunto aberto. Então, é possível você ter conjuntos que sejam só aberto, só fechado, nem aberto nem fechado e aberto e fechado ao mesmo tempo. Então, cuidado. Conjuntos abertos e conjuntos fechados não é que nem porta, vamos colocar assim. Claro que para isso, em algum momento eu usei essa propriedade, então seria importante demonstrar esse fato. Então vamos para a sua demonstração. Vamos primeiro começar pela ida, ou seja, vamos supor que o fecho do conjunto é igual ao próprio conjunto e mostrar que F é fechado. Então, para isso, eu tenho que olhar para o espaço métrico M menos o F e verificar se esse conjunto é um conjunto aberto. Bem, então a pergunta fundamental é, esse conjunto é aberto? Interrogação, já diria Roberta Valon. Então vamos pegar P, um elemento desse conjunto. Eu gostaria de exibir um epsilon de tal modo que a bola centrada em P e raio epsilon
estivesse inteiramente contida nesse conjunto. Se, para todo epsilon positivo, a bola centrada em P, raio epsilon, interseção F, fosse diferente do vazio, observe que eu quero verificar que esse cara é um ponto interior. Então, eu queria mostrar que a bola centrada em P, raio epsilon, está inteiramente contida nesse conjunto. Eu vou supor que isso não ocorre. Que para todo epsilon positivo, sempre vai ter uma interseção com F. Se isso acontecer, por definição, isso quer dizer que P é um elemento do F barra, porque ele é um ponto aderente. Só que, como F barra é igual ao próprio F, você vai dizer que P pertence a F, e isso é contradição. Por quê? Porque você supôs que P é um elemento que não está em F, que está no M menos F. Então, a ida já está demonstrada. E a volta? Como é que a gente justifica a parte, a recíproca, né? Ou seja, nós vamos supor que F é fechado, mostrar que essa relação é verdadeira. Bem, se F é fechado, isso implica que o conjunto M menos F é aberto. E o meu objetivo é mostrar que F barra é igual a F. Então é o seguinte. Para todo P, vamos colocar assim. O que significa que esse conjunto é aberto? Para todo P, elemento desse conjunto, ele é um ponto interior, por ser um conjunto aberto. Então isso implica que existe um epsilon, que vai depender de P positivo, tal que a bola centrada em P, raio epsilon P, esteja inteiramente contida nesse conjunto. Afinal de contas, é ponto interior. Só que se ele está inteiramente contido no conjunto, isso implica que P não é ponto aderente. Esse ponto P não pertence a F barra. Guarda essa informação. A gente sabe que, independente dos cenários, F vai estar sempre contido em F barra. Isso daqui é ok. A pergunta agora é recíproca. F barra está contido em F? Bem, se a gente mostrar que isso ocorre, então a gente mostra que esses dois conjuntos são iguais. Então, vamos considerar aqui Y um elemento de F barra qualquer. Ou seja, para todo epsilon positivo, a bola centrada em Y, raio epsilon, interseção F, tem que ser diferente do vazio. Se isso está acontecendo, note que, como é que eu vou dizer? Você tem duas alternativas. Ou Y está em F, ou Y não está em F. Bem, isso aí é óbvio. Só que isso já vai implicar que Y pertence a F. Por quê? Vamos entender. Se você está dizendo que a bola centrada em Y, raio epsilon, interseção F é diferente do vazio, então isso aqui invalida essa situação. Porque observe que se Y não fosse elemento de F, você ia encontrar um epsilon, de tal modo que a bola centrada em Y em raio epsilon estaria fora do conjunto F. Mas você está falando o quê? Que para todo epsilon positivo, a bola centrada em Y em raio epsilon intersecta F. Então, se ele intersecta F, a possibilidade de Y pertencer ao M menos F não existe. Justamente porque senão Y seria ponto interior. Então, isso obriga Y ser elemento de F. Então, se para todo Y pertencente a F barra, Y pertence a F, essa relação é ok. Então, isso vai nos permitir concluir que F barra é igual a F. Então, demonstrado esse resultado. Então, nós temos essa caracterização
de um conjunto fechado. Eles têm o próprio fecho, ou o complementar do próprio conjunto é um conjunto aberto. Vale observar que esse fecho ele tem uma propriedade mais refinada, porque assim, a gente sabe que um conjunto X sempre será um conjunto de X barra. O X não precisa ser um conjunto fechado, mas o X barra ele é um conjunto fechado. Se ele é um conjunto fechado, a gente poderia fazer o seguinte questionamento: será que existe algum subconjunto de tal modo que esse conjunto contenha, vou chamar de F, contenha o X, mas que ele seja um subconjunto próprio de X barra? Será que isso ocorre? E a resposta é não. É essa a observação, que X barra é o menor subconjunto fechado de M que contém X. Então, qualquer conjunto fechado que contém X, necessariamente, se isso ocorre, necessariamente F, X barra, tem que ser um subconjunto de F. Então, isso aqui não é possível acontecer. Então, se você quiser construir conjuntos fechados, que sejam pequenos, com muitas aspas, basta você tomar o fecho do próprio conjunto. Então, esse é um primeiro resumo de conjuntos fechados. Claro que ainda temos outras coisas para explorar, por exemplo, qual a relação entre conjuntos fechados e função contínua, mas aí eu peço que vocês curtam o vídeo e continuem acompanhando essa playlist. E até a próxima.